Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para a resenha de hoje eu escolhi um clássico da literatura de terror. Sim, eu sei que não é o mês das bruxas, nem o mês do medo, nem nada disso, mas eu precisei fazer essa leitura para construir algumas ideias, né? Construir alguns trabalhos, enfim, e quero trazê-la para vocês, porque eu acho que é muito válido pensar. Talvez um pouco profundo o que a gente tem nesse texto, mas é muito interessante pensar a construção que o autor faz aqui. Nós vamos falar hoje, então, sobre o médico e o monstro. Ó, gente, tô segurando aqui porque essa minha edição imensa tem 3 grandes clássicos, né? Frankenstein, o médico e o monstro e o Drácula. Mas eu quero falar pra vocês, gente, que o médico e o monstro, ó, é bem petitico, olha só. Ele já termina aqui, ó. Só essa parte aqui, ó. Só esse pedacinho. Essa história que foi escrita pelo Robert Louis Stevenson, não é considerado um romance, porque não é tão longo assim, e nenhum conto, porque não é tão curto. Gente, essa explicação é bem superficial para ser mais didática também, né? Então a gente tá aqui no meio termo, a gente tem aqui uma novela, certo? É uma narrativa entre meio, não é nem tão longa e nem tão curta assim. Bom, nós temos então já de cara uma narrativa bastante impressionante, porque nós vamos começar com a cena de um crime. Então a gente vai ter um advogado, o Utterson, caminhando aí nas ruas, né? Nas ruas de Londres. Esse livro é escocês, passa em Londres. Ele tá caminhando ali com um amigo, né? Uma caminhada domingueira bastante recorrente, eles sempre fazem isso, e eles vão presenciar um cara que vai pisotear uma menina. Então essa cena já acontece nas primeiras páginas. A gente vai ter uma figura bem esquisita, né? Que vai cometer esse crime ali. E eles vão, nossa, vai acontecer um burburinho e tal, e ele vai intermediar, ele vai falar, olha, então, né, já que você cometeu esse crime horrível, né, chama o médico, leva para o hospital, mas você tem que indenizar a família, uma coisa esquisita, né? E esse cara muito estranho, ele vai então entrar em uma determinada porta e vai pegar um cheque, um pouco em dinheiro, um pouco em cheque, e esse cheque ele vai ser assinado por uma pessoa muito conhecida do Utterson. É um médico, o Dr. Jekyll. Então, isso vai intrigar o médico não, o advogado, e o advogado vai então começar a investigar o que acontece, quem é esse cara que cometeu esse crime, por que o amigo dele deu esse cheque para ele com tanta facilidade que ele conseguiu entrar naquela casa, enfim. Tudo isso vai dar o tom de mistério da narrativa, né? E aí, o advogado, ele vai, então, descobrir várias coisas que vão ficar um pouco confusas na primeira metade da história. Vai ter mais um crime, né? Vai ter algumas coisas estranhas que vão acontecer. E aí, a gente vai, então, ter contato com uma carta escrita pelo médico, pelo Jekyll, e aí vocês já podem supor que é o médico do título, e a gente vai então entender o que é que está acontecendo, qual foi a experiência feita pelo médico Jekyll, e aí, gente, é a parte mais surpreendente, né? Porque você vem de uma história bastante impressionante. É uma história que vai te envolver em um mistério, certo? Não é um mistério terrível, aterrorizante, você não fica com medo, você fica numa espécie, digamos, como é que eu poderia dizer? É um suspense, mas é um suspense meio angústia, é uma coisa meio misturada, certo? Cara, quando você passa a ler a carta, mais da metade do livro é a carta, é assim, não tenho palavras para dizer. Eu jamais esperaria que eu estivesse lendo uma história sobre isso. É uma história sobre duplos, tá, gente? É uma história sobre ser duas coisas ou ter duas coisas dentro de si. Então, 2 sentimentos, 2 verdades,
duas possibilidades. Então, essa ideia da duplicidade, né? Talvez uma duplicidade que todo ser humano tenha. Então, assim, é extremamente envolvente, extremamente intrigante essa forma como o narrador vai contar essa história e esse questionamento que ele vai fazer. Então, assim, eu acho que vale muito a pena, só que é uma leitura que a gente precisa fazer pensando, de repente, no nosso estado de espírito, tá? Não dá para ler simplesmente essa narrativa se você quer se distrair, por exemplo. Se você quer se divertir, você precisa encontrar outra leitura. Essa não é a que você vai fazer, porque ela vai mexer bastante, ela é, como eu disse, bastante intimista. Então, realmente, a gente tem aí alguns elementos que fazem a gente pensar muito, tá? E que tornam muito profundas e que a gente fala, opa, acho que eu não tô bem para pensar nisso. Então, se você não tá nesse momento, não leia, deixe para depois, tá, gente? Mas assim, ó, se você quer, então, pensar sobre aquilo que compõe o ser humano, sabe? Os sentimentos, pensem aí em coisas duplas, né? Em coisas que a gente tem dentro de nós, sei lá, raiva e calmaria, amor e ódio, bem e mal, tudo isso está dentro do ser humano, né? Se você quer pensar sobre isso, se você gosta um pouco aí da teoria do Freud, por exemplo, né? Algumas coisas nesse aspecto, esse é o livro perfeito para você. Então, gente, é impressionante, é incrível, é muito bom esse tipo de texto, tá? Principalmente essa história é incrível. Vale muito a pena, tá? Então essa é a minha dica de leitura dessa semana. Eu espero que você se prepare emocionalmente para ler, mas não deixe de ler porque realmente vale muito a pena pensar nessa duplicidade do ser humano. Então, tenha uma ótima semana, compartilhe comigo suas impressões sobre o livro e a gente se vê então na próxima resenha na semana que vem. Um beijão e até mais, pessoal!